João 6, 25, o versículo. Quem está com fome aí, diga amém. Pode dizer amém, que aqui na minha palavra de Jesus, o pão da vida. Tem um título aí na tua? Jesus, o pão da vida. Quem está com fome? É fome de Jesus. É fome do Salvador. É fome não é de pão, não é de picanha, não é de sanduíche, é fome de Jesus. Essa fome não pode passar não, gente. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Você que gosta de anotar, anote. Jesus sempre chega na frente. Quando nós estamos, Jesus já chegou. Tem um louvor que se cantava, agora quase não se canta mais. Não era louvor, mas era louvor, era corinho, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Lembra? Da nossa época. No meio da igreja ele passeava. Um lindo coral de anjo ali estava. Eu nem para corinho eu sou bom. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando. Jesus já estava, ele diz: vocês não entenderam porque vocês estão me procurando. Muitos estão procurando Jesus. Não procure mais. Não procure. Jesus está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus está onde eu estou, onde você está, onde nós estamos. Não procure mais. Tem um louvor que diz: o que fazer quando ele vier aqui? Ele não vamos fazer nada. Nós não vamos fazer nada. Porque quando ele vier, ele não vai vir, ele já está. Então esse louvor tem que tirar fora do nosso repertório. Pessoa que canta diz: o que fazer se ele vier aqui, ou quando ele vier aqui? Então ele não sabe o que fazer com Jesus, com o Espírito Santo. E ele não vai vir porque ele já está. Então nós temos que ir entendendo e compreendendo, e os discípulos ali estão perguntando para ele: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque estão com fome. Vocês estão me procurando porque querem que eu resolva alguma situação. Vocês estão me procurando não é pelo que eu sou. Vocês estão me procurando porque alguma coisa vocês precisam. E muita gente procura Jesus porque está desempregado. Está com o casamento falido. Está cheio de enfermidade. Está com problema na justiça. E aí procura Jesus e vira santo. Há muitos anos atrás tinha uma pessoa que procurou Jesus, que estava com uma situação difícil. Ela ia para a igreja até no dia que estava fechado. Eu dizia: pastor, a igreja está fechada e eu preciso orar. Ora onde você estiver. Mas eu quase dei uma chave para essa pessoa. Mas quando eu resolvi o problema, nem tchau para o pastor deu, que dirá para Jesus. Então Jesus está dizendo aqui para eles: vocês me procuram porque vocês têm um problema, vocês estão com fome de novo. Mas quando eu saciei a fome de vocês, vocês foram embora. Só que um ditado bem popular: a dor de barriga não dá uma só vez. Deu a dor de novo, deu a fome de novo, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. A igreja é para vir adorar o Senhor. É lugar de a gente vir e agradecer ao Senhor. A igreja é o lugar para a gente vir e dizer: Senhor, eu vim aqui porque eu quero te adorar.
junto com a igreja, todos unidos. Nós queremos te adorar, te entregar louvores. Mas a gente vem e canta alguns louvores e diz que adorou. A adoração começa bem antes. A adoração começa mais ou menos lá quando você começa a ajeitar a roupa para vir para o templo. A Elaine começa a arrumar minha roupa de domingo na segunda-feira. Segunda-feira ela começa já a preparar minha roupa para domingo. Aí ela coloca lá penduradinha, daí na terça ela olha e diz, mas será que vai ficar boa essa aqui para domingo? Eu digo, está ótima. Ela vai lá depois e troca de novo. Eu falei, mas aquela estava boa. Não, tem que ser outra. A semana inteira para ver a roupa que eu venho no domingo. Só que é para domingo de manhã. Mas daí já está domingo da tarde, também está lá. Daí ela chega em casa depois do culto da manhã e diz, mas essa aqui não vai ficar boa para a noite. Não começa aqui a adoração. Começa quando você está se preparando para vir para a casa do Senhor. E você tem que estar começando a se preparar para vir à casa do Senhor ao sair daqui. Já começar a se preparar para o outro culto, para outra vinda. Já está se preparando, dizer, meu Deus, eu quero ir te adorar. Lógico que hoje a própria Bíblia diz que nós adoramos o Senhor aonde estiver. Ele está em todo lugar, que o véu foi rasgado de cima a baixo. Mas tem um lugar bom, é o templo, onde a gente conhece muitas novas pessoas, novos irmãos em Cristo. E hoje nós temos várias novas pessoas aqui, que benção. 27. E Jesus continua falando, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não se preocupe tanto com a comida que você vai comer e vai estragar. Não. Se preocupe com o alimento que é para a vida eterna. O pão de massa, aquele pãozinho ali, ele se estraga. Mas o pão da vida não. O pão da vida é Cristo. Nós temos que trabalhar pensando no pão da vida. Não no pão que enche apenas o nosso estômago, e a gente mata a fome e dali a pouco está com fome. E amazonense tem muito fome, que toma café, dali a pouco ele lancha, dali a pouco almoça, dali a pouco lancha, dali a pouco janta, antes de dormir come de novo, o povo que tem fome. Mas se tiver essa fome de Cristo, ninguém segura essa cidade e esse estado. Ninguém segura. Porque daí vai comer Cristo de manhã, Cristo 10 da manhã, Cristo meio-dia, Cristo 2 da tarde, Cristo 19 horas, Cristo antes de dormir, dorme com Cristo. O povo que sabe comer o amazonense. Mas o índice diz que estamos crescendo em alta velocidade o povo evangélico. É um número muito grande que cresce. Mas quantos que estão convertidos? Quantos? Eu acho que a cidade que mais tem igreja nesse país é Manaus. Eu já viajei várias cidades, eu nunca vi tanto assim. Mas Manaus, pelo amor de Deus. Aqui, se você colocar no Uber, vou ficar na igreja, você tem que falar qual, porque aqui tem umas 20 nessa rua. E se falar quadrangular, a nossa coloque em inglês, tá? Foursquare. Senão você para na outra, tá? Teve uma irmã que convidou outra pessoa para vir na igreja. Dali a pouco eu disse, irmã, vai lá e entra na outra lá. Numa dessa ela está lá. Eu fui lá, já veio ela com a criança de lá tudinho. Ela estava lá sentada. Ela disse, não é nessa, vamos embora. É tanta igreja. Permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Não trabalhe pela comida, mas trabalhe pela comida espiritual.
espiritual. A comida terrena, o corpo terreno, ele vai morrer, ele vai apodrecer, ele vai virar pó de novo, mas a vida eterna, nossa alma, ela viverá para todo sempre. Vamos cuidar da alma, vamos cuidar do corpo, mas vamos cuidar da alma, porque aqui tudo é passageiro. Você pode ter 20, 30, 50, 80, 100, cento e pouquinhos anos, mas vai embora dessa terra. Não tem para onde ficar. E tudo o que você comeu aqui já era. Mas o que você comeu para a vida eterna, esse vai te levar ou para o céu ou para o inferno. Mas vai te levar. O alimento nos leva para algum lugar. Tem gente que é diabético, o alimento que ele comeu levou ele a ser diabético. Tem gente que tem colesterol alto, o alimento que ele comeu levou a ter colesterol alto. E aí ele pergunta, mas por quê? Porque você comeu errado. Mas nós comemos a palavra de Deus, como ela certa, como ela perfeita, como a Bíblia diz, seja que nem o boi, que nem o animal, o boi, porque ele come, ele enche a barriga e à noite ele rumina. De dia ele enche a barriga e à noite ele se alimenta da comida. Ele vai lá e rumina. Aqui é para você encher. Você chegou aqui, teve a oração inicial, teve o louvor, teve a palavra, vai ter oração de novo. Anota tudo esse cardápio e à noite começa a ruminar. Porque aqui tem coisas que você recebe e depois você não lembra mais. Mas você tem algo aí na tua mão, com certeza. 99% tem. Você tem um celular que tem uma coisa ali chamada bloquinho de nota. Se você não é mais de um caderninho, de um papel, como a Aleph, que tem ali a agenda dela, tem desde a primeira pregação. Se eu perguntar para ela ali a primeira pregação e para o Magno, eu até sei a resposta deles. Está na agenda, né? Mas a primeira pregação foi sobre uma fruta. Caju. Um caju. Quem já ouviu minhas mensagens do caju? Agora faz tempo que eu não trago mais a mensagem do caju, que acabou o cajueiro. Um caju. Eu fiz a mensagem. Peguei o caju, vários cajus. Para um eu dei o caju com tudo. Para outro eu dei só o caju, tirei a castanha. E assim eu fui fazendo. Quem pegou caju, comeu o caju e acabou. E quem pegou a semente, se plantou, hoje está comendo caju daquela semente. Aí quem pegou a semente e disse, pastor, eu gosto tanto de caju, digo, plante a semente e daqui a um ano você está comendo caju. Você vai ter caju para a vida inteira. Mas eu queria comer um caju, digo, bom, você queria só matar a fome. Porque quem quer caju, planta castanha e vai ter caju para a vida inteira. E era um pé que dava caju o ano todo. Pastor, não existe isso. Pergunte para quem veio da outra igreja para cá para ver se não dava o ano inteiro. Só que agora eu fiquei sabendo que não, depois de nós saímos não deu mais nenhum caju. Estranho, né? Dava o ano inteiro, agora faz 7 meses que não dá um caju. Por quê? Tudo precisa de cuidado e de amor. Você já conversou com o cachorro? Já? Você deve conversar direto com o cachorro. Ela é veterinária. Se tiver um cãozinho, não leve em outro lugar, conversa com ela. Eu ia lá todo dia, eu conversava com o cajueiro. Todo dia. Conversava com o cajueiro, conversava com o coqueiro, cacerola, com o biribá. Tinha conversa com eles. E pastor, isso é para doido. A Bíblia diz que nós somos doidos. Nós cremos em coisas que ninguém crê. A Bíblia diz que a cruz para nós é salvação, para o mundo é loucura. Seja um louco. Jesus não falava com as árvores? Falava com
tempestade, com os ventos. Por que nós somos diferentes? Vamos falar com o tempo. Está a tempestade, disse, Senhor, abre aí a tempestade para a gente passar. Eu estava vindo para cá e a pastora estava uma tempestade e a gente tinha horário para chegar. Ela começou a falar, Senhor, abre a tempestade tudinho. Dali a pouco secou, a gente veio embora. Eu olhei para ela e digo, está aprendendo. Ei, eu e você somos imagem e semelhança de Cristo. Se Ele fez, Ele disse que nós faremos. Se nós tiver fé e palavra certa, segura, não tenha dúvida que vai acontecer. Vai. Mas muitas vezes, aconteceu. Lógico, você é a imagem e semelhança de Cristo. Você falou coisa boa, aconteceu coisa boa. Falou coisa ruim, aconteceu coisa ruim. 28. Já estou terminando. Então, perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Qual é a obra de Deus? Crer. Acredite. Não duvide. Se Deus fez, se Deus nos colocou, se Deus disse, olha, vocês são imagem e semelhança, então Ele está dizendo apenas creia. Não duvide, fale as coisas, porque elas vão acontecer. Mas nós somos tão falhos, tão assim, que a gente diz que acredita em Deus, que tem fé, mas na hora que precisa a gente duvida. Na hora que a gente tem segurança e tem aquilo na certeza que já conseguiu, você diz, eu tenho fé que vou conseguir. Vou comprar um carro de 100 mil, mas tu tem 100 mil, precisa de fé? Não, precisa ir numa agência e comprar. Mas eu tenho fé que eu vou comprar, mas você já tem os 100 mil, não precisa de fé. Você precisa só escolher. Agora a fé é você ir lá sem dinheiro e dizer, eu tenho fé que eu vou sair daqui com carro. Eu vendi o último carro, daí meu nome estava sujo no cartório ainda, né? Uma coisa que nem eu que fiz. Mas nós vimos o carro lá, eu e a Elaine, e eu falei, esse aqui. Só daí eu falei uma coisa com Deus. Falei, Deus, se for esse carro, tem que sair no meu nome, não no nome da minha esposa. Aí você pergunta por quê? Digo, porque o meu nome está sujo. E se não sair no meu nome, não é sinal de Deus. Digo, porque não fui eu que sujei meu nome. Sujaram o meu nome. O que era para limpar, que era a água da Manaus, sujou o meu nome. Colocaram uma conta no ano 2000 no meu nome, eu nem sabia. Já tinha ido para cartório. E eu fui lá e disse, se esse negócio é de Deus, e se esse carro é Deus mostrando, vai ter que se aprovar no meu nome. Aprovou em 2 bancos na hora. E pronto. É de Deus. Nome sujo não aprova. Mas o meu nome não estava sujo com Cristo. Teu está sujo? Limpa com Cristo. Limpa teu nome com Cristo. Esteja limpo com Ele. Que daí Ele limpa com o homem. 30. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrará para que os vejamos e cremos em Ti? Que farás? Olha só o que eles estão pedindo. Qual sinal milagroso o Senhor vai fazer para que a gente acredite? Qual sinal que eu e você precisamos para acreditar que Cristo é Cristo? Precisa mais algum ainda que Cristo faça? Ah, Senhor, eu quero que faça isso, que daí eu acredito. Não precisamos mais não. Porque Cristo já fez, já tudo o que a gente precisa. Já morreu, já ressuscitou, foi preparar a morada, enviou o Espírito Santo e disse, quando tudo estiver pronto, eu volto levar vocês. Não precisa mais prova nenhuma. Ah, se fizer isso eu acredito. Não vai fazer, porque você já está querendo pôr Cristo na parede. Apenas creia. Ah, mas na minha vida não acontece nada. Você acordou? Já aconteceu. Você comeu?
Já aconteceu. Você foi dormir? Já aconteceu. Abriu o registro, o chuveiro, saiu água? Já aconteceu. Apertou a tomada, saiu luz? Já aconteceu. O que mais? Quais os sinais que você quer ainda para dizer que Cristo existe? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Veio. Os antepassados comeram lá, só que esse pão já foi lá para o deserto. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas a meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Eles diziam: Moisés nos deu de comer no deserto. Ele está dizendo: não foi Moisés, fui eu, foi o Pai. Presta atenção nisso. Não dê a glória de Deus para ninguém. Não dê a glória de Deus para ninguém, não queira a glória de Deus. Aí ele orou e eu fui curado, então glórias a ele. Não, a oração é normal, quem curou foi Deus. Quem fez foi Deus. Ele estava dizendo: Moisés deu o pão para os nossos pais. Ele disse: não, era o maná, o Deus que mandava o maná, mandava o pão para eles comer, não foi Moisés. Moisés foi o instrumento. Seja um instrumento de Deus para fazer milagre na vida das outras pessoas, mas não queira a glória de Deus. A glória é dele, para ele somente. Então segura isso. Tem muita gente dando glória para homens, para pessoas, fazendo deuses na terra. Cuidado. Cuidado. Homens e mulheres de Deus existe muito, mas não dê a glória para eles. A glória é de Deus. Cristo era humilde, Cristo nunca quis a glória. Ele sempre falava o Pai. Sempre passava todas as coisas para o Pai. Ele mesmo não queria a glória, ele dizia: é para o Pai. A glória, a Bíblia diz que ela sobe e desce. Então a glória vai sempre para cima, não é aqui. A glória é de Deus. 33, Jesus falando: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eles tinham, mas não reconheciam. E não sabia que era ele. Ele disse: eu sou o pão da vida. Se alimente. Quando ele diz que não vai mais ter fome, ele não está dizendo de uma fome física, mas está dizendo: aquele que tem Jesus já está alimentado. Eles estavam com Jesus, mas não conseguiam se alimentar, eles não conseguiam ver, eles conseguiam ver milagres. E eles procuravam ainda Jesus dizendo: nós precisamos de milagre. Mas nós hoje, se a gente olhar, a gente não precisa mais de milagre, porque o milagre é ter Jesus na vida. Se você tem Jesus, se eu tenho Jesus, nós já temos o milagre da vida. E tudo que a gente precisa é ter Jesus. E ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Então deixa ele acrescentar na tua, na minha vida, na nossa vida, tudo o que a gente precisa. Nós muitas vezes estamos pedindo demais. E não precisa. A gente precisa ter mais tempo com Jesus. Mais tempo de qualidade. Tempo de gravar, tempo de escrever, tempo de ter e dizer um tempo de qualidade com Jesus. Os casais estão, nosso líder de casais, eu acho que já estão há 2, 3 anos falando sobre tempo de qualidade dos casais. Agora está começando a dar um resultado tremendo. Demorou para pegar.
mas o fogo já está aceso. Seguido a gente vê tempos de qualidade. Eles mexeram até com o pastor deles. E esses dias nós estávamos até tomando um café, eu e a minha senhora, no shopping. Passou de vocês para ir no shopping, eu só passava para deixar a mulher na entrada do shopping, vai, depois eu volto. Hoje eu consigo ir para o shopping e ficar lá pelo menos 30 minutos. Mas quando passa os 30, eu digo, agora tem mais quanto nesse valor do estacionamento? Ela diz, tem mais 30, porque dá 1 hora de... Então vamos aproveitar. Aí tranquilo, a gente já consegue andar no shopping. Isso é uma loucura, né? Ir com a mulher no shopping. Mas depois que você entende que esse é um tempo de qualidade na vida dela, você vai tranquilo. Só eu geralmente esqueço a carteira quando eu vou, não sei porquê. Acho que é normal, né? Acho que é. Carteira, cartão de crédito, celular esqueço, porque o celular é o Pix. Não, uma vez eu fui no shopping lá, não sei o que eu tinha que fazer. Aí desci, quando fui descer, tinha vencido, e na época era R$2 o estacionamento. Eu falei, e agora? Mania de andar sem carteira, sem nada. Aí eu lembrei que tinha uma irmã da igreja que trabalhava na Riachuelo, eu fui lá. Ela é gerente da Riachuelo. Falei, minha irmã, diga, pastor, o que houve? Empresta R$2. O que houve, pastor? Eu digo, eu saí, esqueci a carteira, tem que pagar estacionamento. Ela disse, tá bom, pastor, eu vou lhe dar. Eu digo, não, eu quero emprestado. Você não perdeu a mensagem por isso, né? Então, Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Quantos que já viram milagre, mas ainda não creem? Comigo nunca acontece. Sei por que comigo nunca acontece. Você crê? Eu nunca vou ganhar na loteria. Nunca. Uma que se eu encontrar um cartão no chão eu não junto, outra que eu não jogo. Eu vou ganhar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E a palavra que diz para mim e para você nessa noite, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Não adianta. Não crê. Pode ter Jesus, não adianta. Se você não crê, não vai acontecer milagre nenhum. Creia que até Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus disse, tira a pedra e sai Lázaro. Depois de 4 dias, se eles creram, e Lázaro saiu cheirando mal, mas ali tomou um banho de perfume francês e saiu, está tudo resolvido. E sai. Jesus só disse, tem uma pedra, o problema é a pedra. Não é ele sair de lá, porque mandar sair eu saio, mas tire a pedra, tire a incredulidade. Creia. Muitas vezes tem alguma coisa ali atrapalhando e nós ficamos incrédulos. E o Senhor está dizendo, creia, tira isso da tua mente e apenas creia que Ele dará uma só palavra. Lázaro, vem. Acho que Lázaro saiu de lá, batendo assim, de pô, eu estava tirando a soneca aqui, quem me chamou? Ele não pensou que estava morto, não é possível. Ele só saiu e disse, que brincadeira é essa que me enrolaram todinho aqui? Que aquele tempo era tudo enrolado que nem múmia. Ele sai de lá agora todo enrolado. Mas Jesus só dá uma palavra, diz, sai, vem para fora. Vem. Eu creio que Deus já te deu a palavra, então vamos encerrar. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A partir do momento que a gente se entrega para Deus, acabou a nossa vontade.
não é mais a nossa. Você consegue entender isso? Não é mais a nossa vontade. É tipo solteiro e vai para onde quiser. Depois que casar, já não vai mais. Não adianta. Ah, eu vou. Eu não vou. Nós vai, nós fica. Não adianta. Era solteiro e ia para onde queria. A própria palavra diz para Pedro, quando é novo você vai para onde quiser, quando você ficar velho é para onde te levarem. Você só vai para onde te levarem. Quando você é sozinho, você come o que você quiser. Quando é o casado, você tem que decidir. E, geralmente, uma das partes vence. Não adianta. Ah, mas eu quero. Mas eu não quero. Tem que entrar em um acordo, em um diálogo saudável. E aí ele diz, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Entenda isso. Não é mais a nossa vontade, mas é a vontade dele. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que crê terá uma vida eterna com Cristo. Acabou a dor, acabou a doença, acabou a preocupação, acabou o dia a dia, agora é só paz. Mas o céu tem trabalho. Não pense que vai ficar lá sem nada. Por isso que ele diz em Apocalipse que vagabundo não entra no reino dos céus. Trabalhe para Jesus. Trabalhe para Ele. E comece a ter uma grande colheita na tua vida. Mas não corra atrás. A colheita vem. Os grãos vêm. A bênção vem. Não corra atrás. Vá para Cristo. Leve teus problemas, leve as dificuldades, leve tudo e deixe aos pés da cruz. Amém? Deus abençoe.